Pronto, já estamos aqui novamente. Deixa eu desligar o meu aqui para não atrapalhar, para ele não tocar, não ter nenhum problema e a gente conseguir conversar. Então hoje eu tenho uma pessoa muito especial aqui comigo, né? Para quem não conhece, essa é a Renatinha, né? A minha filha. E eu quero falar um pouquinho hoje, né, com vocês a respeito exatamente disso. Relacionamento, né, de mãe e filha. Então vamos ver aí, olha, Andréia. Ah, lindeza, né? A Andréia sempre fala, né? As bonitas. Ai, um beijo, Andréia, gente. Então, a gente pensando aí. Meninas, se tiver qualquer problema aí de conexão, manda um alôzinho aí pra gente, né? Eu tô aqui com a Renata e se der um problema no Wi-Fi aí, dá um cliquezinho e fala, gente, não estamos vendo, não estamos ouvindo, travou. Aí a gente dá uma arrumada aqui, tá bom? Então, por que eu falei com a Renata, né, e convidei pra gente fazer essa live? Porque hoje, né, a gente, apesar de estar com toda a modernidade, apesar da gente estar na era da tecnologia, agora mais do que nunca, né, na era da tecnologia, prova disso é o que nós estamos fazendo agora, né? Mas com tudo isso, com toda essa modernidade, o diálogo, a proximidade, o relacionamento parece que está sendo distanciado. Parece que hoje, né, existe aí um distanciamento de mães e filhas, de um relacionamento que não é muito saudável. Parece que as filhas não querem muito a participação das mães. Mãe, esse é um problema meu, esse é minha vida, deixa que eu resolvo. Ou, né, as mães não se acham, dá a impressão, né, não se acham no direito de entrar na vida, né, dos filhos, no caso aqui das filhas, né? Então, eu não sei se você concorda com isso, eu não sei se você pensa isso também, mas eu queria saber da Renata, né? O que a Renata vê hoje, né? Até com as amigas dela, mesmo aquelas que já são casadas, mas como que é esse relacionamento mãe e filha? O que ela vê isso hoje? Oi, gente, tudo bem? Primeiro fala oi, né? Realmente é complicado. Parece que de uns tempos pra cá, a maioria das mães ficou muito liberal e muito distante. E a minha filha deve viver a vida dela e deve fazer as coisas do jeito dela e eu não vou interferir. Mas muitas vezes o que as meninas querem é uma interferência, é um auxílio, um conselho. E hoje o que a gente conversa com jovens que às vezes acabaram de casar, já tem problema no casamento, são adolescentes que já têm problema, são jovens que não conseguem se relacionar com as outras pessoas, e isso tudo devido à falta de relacionamento dentro de casa, devido a alguma mágoa ou algum rancor por algo que a mãe ou muitas vezes o pai fez ou não fez dentro de casa. Então, pode até ser que a pessoa pense, não, eu não preciso ficar interferindo, eu não preciso colocar tantos limites, porque senão minha filha não vai gostar de mim, ou não, ela já é uma jovem adulta, eu não posso interferir mais. Mas a interferência que a gente fala, claro, em termos de ajuda, sim, em termos de ajuda, de conselho, né, como mãe mesmo, como pastora da sua família, pastora da sua casa, né? Porque o seu primeiro ministério, antes de qualquer coisa, tem que ser a sua família, a sua casa. Então, as meninas precisam disso, não é algo assim, talvez, não, elas precisam disso para que no futuro elas sejam bem-sucedidas
no casamento, com seus filhos, no relacionamento interpessoal, né? E uma coisa muito importante que a gente sempre fez foi conversar sobre todos os assuntos, qualquer assunto. Nunca houve um tabu, né, de assunto e que não, isso eu não posso conversar. Imagina sexo, relacionamento, eu tô gostando do menininho, aquele menininho, ele é tão bonitinho, ou um problema na escola, uma dificuldade, às vezes até um relacionamento difícil, às vezes com um professor, uma professora, né? Pode acontecer tanta coisa na vida do seu filho, na vida da sua filha, e ele ou ela precisa ter a liberdade de chegar para você, de falar, de conversar, sabendo que não vai ser julgada, sabendo que não vai ser tolhida, sabendo que aquilo que ela vai falar vai ser ouvido. Claro que nem tudo você vai aprovar. Nem tudo você vai dizer, puxa, que legal, que bom, você está certa. Não, mas é exatamente o você ouvir, o você saber avaliar aquilo que você ouviu e trazer um conselho, né? E aí eu digo principalmente na vida da sua filha, né? Porque a maneira como você como esposa, como mãe, isso vai refletir no casamento da sua filha. Isso vai trazer situações que ela vai querer pensar, puxa, eu quero me casar porque eu quero ter a minha casa, eu quero ter a minha família, eu quero ter um casamento assim. Mas também ela pode pensar, eu quero sair logo dessa casa, eu quero me casar, mas não é eu quero me casar porque eu quero constituir uma família, porque eu quero ser feliz, fazer alguém feliz. Não, eu quero me casar porque eu quero a minha liberdade, que eu quero sair que eu quero sair desse inferno, eu quero sair dessa casa que só tem confusão, que ninguém me escuta, que ninguém me ouve, ninguém me dá atenção. Então, como mãe, né, aquilo que a gente faz enquanto os nossos filhos estão em casa vai definir, né, até na questão do casamento. Então, eu quero perguntar outra coisa para a Rê, né? Ai, gente, o que será, né? Mas hoje, né, eu acredito que a maioria saiba, mas para quem não sabe, a Rê já é casada, né? O Luquinhas está aqui na barriga, né? Quase chegando. Mas de que forma o relacionamento, né, de mãe e filha trouxe coisas boas para o seu casamento, para sua vida de casada hoje? Como é que isso, né, você pode dizer que isso foi uma coisa boa? Poxa, que bom que eu tive isso, porque está me ajudando hoje. Que difícil, né? Responder assim de última hora. Não tá nada combinado, gente. Ela tá fazendo as perguntas agora, então não é fácil responder assim do nada. Antes de responder, eu só queria falar que teve duas mães que falaram que são mães de meninos, né? E é a mesma coisa, eu acho que o segredo tá na acessibilidade. Você sendo acessível para que os seus filhos possam conversar com você sem o medo de serem julgados logo de cara. Esse é o segredo, sendo menino ou menina. E tanto no casamento também. Eu vejo que se o meu irmão, hoje meu irmão é casado também, se ele não visse dentro de casa vantagem em casar, se ele visse, poxa, pra que eu vou casar se só tem briga ou se só tem discussão, eu vou ser infeliz, ele também não ia querer casar. Então, eu acho que eu vou começar a minha resposta por aí. A primeira coisa que a gente pode aprender com os nossos pais sobre o casamento é ter a vontade de casar, ter o sonho de casar. Eu tenho muitos sonhos, né? Mas o meu maior sonho sempre foi constituir a minha família, sempre foi ter os meus filhos e casar, e eu nunca tive medo.
Então acho que isso eu aprendi com a maternidade, a conversar sobre, mas por que isso? Mas como isso acontece? Né? E realmente quebrar todos os tabus. Mas e aí, como que vai ser depois? E se eu tiver um problema? A abertura, a honestidade, a sinceridade sempre me ajudou a sonhar com isso e a desejar ter a minha casa, ter as minhas coisas, organizar as coisas do meu jeito. Porque você vê a sua mãe fazendo, sendo esposa, sendo mãe, é muito importante. Isso é outra coisa que colabora também. Quando a gente aprende na maternidade isso. Se você é uma mãe presente, os seus filhos com certeza vão querer ter filhos também. Se você é uma mãe ausente, os seus filhos vão falar: para que eu vou colocar filho no mundo se é para não dar atenção, né? Ou vão crescer revoltados, a gente não sabe o que pode acontecer, né? Muitas coisas saem de dentro de um relacionamento de maternidade ou paternidade quebrado, né? Então acho que essa é a segunda coisa. A gente aprende a querer, né? A sonhar e a não ter medo disso, porque eu vejo hoje, a gente conversa com muitas meninas e às vezes a gente se pergunta aqui em casa, né? Porque tem muita gente solteira na igreja, a gente fala: poxa, mas por que tem tanta gente solteira? Olha aquele moço que legal, olha aquela moça que legal, dava super certo. E a gente não sabe qual que é a raiz, o que aconteceu antes, o medo que a pessoa tem. Na outra semana retrasada, a gente fez uma live sobre relacionamentos com o pastor Tiger e a Isa. E uma menina colocou uma pergunta e ela falou: eu tenho medo de me relacionar e tal. E a gente não sabe por quê, mas eu tenho certeza que começa dentro da casa. Se dentro da sua casa a criança ou o adolescente tiver estabilidade, tiver confiança, tiver honestidade, com certeza ele vai querer também se relacionar e ter um casamento, ter uma família. E é importante também, dentro da nossa casa, nesse contexto de relacionamento, os filhos muitas vezes presenciam, por exemplo, não uma briga, aquela coisa, né, aquele momento tenebroso, mas às vezes uma discussão ali, um desentendimento que não é nada, né, apavorante, mas os filhos às vezes, né, numa hora entrou, assistiu, ouviu. Então isso, né, aconteceu na minha casa. Eu não sou extraterrestre, né? Nós somos humanos, né, de carne e osso. Mas o mais importante é que todas as vezes, né, que houve qualquer rusga, qualquer situação, eles sempre nos viram assim, resolvendo, pedindo perdão. Ou eu nunca eu disse nem para ela, nem para o Davi: olha, filha, casamento é perfeito. Olha, mas isso é bom, porque, né, a gente casa sem a ilusão de que o casamento é um mar de rosas todos os dias, né? A gente casa sem a ilusão de que todo dia são flores e paz e amor, que vai ter um desentendimento, sim, vai ter, de repente, uma discussão por um assunto, por uma bobeira, né? Sim. Mas acontece. A gente pode discordar em algumas coisas, em questão de ideias, mas não passa disso. Não passa disso. E os filhos, eles percebem, não é? Porque o que não pode haver é tipo agressão de identidade, né? Algo que venha ferir, né? E aí venha ferir a identidade dos filhos, né? Então a gente sempre teve assim uma conversa muito aberta, uma conversa muito franca, para que eles sempre soubessem que a vida é uma bênção, a vida é maravilhosa, casamento é bênção, casamento é lindo, é maravilhoso, Deus planejou e o nosso casamento, o meu em particular, é uma bênção, meu marido é uma bênção, porém, não são todos os dias que tudo tá lindo, maravilhoso.
É como no dia, eu tô olhando ali para fora agora, o sol tá lindo, mas tem dia que tá chovendo. Deus não deixou de ser bom porque tá chovendo. Não, muito pelo contrário. A chuva vem porque Deus nos ama. Então, de vez em quando tem lá né? E eu sei que lá na sua casa também deve ter, mas o casamento continua sendo forte, sólido, né? Isso não abala. E uma coisa também que eu gostaria de falar é a questão de relacionamento de filha com pai, que é muito, muito, muito importante. Não só o nosso relacionamento, né? Porque a gente sempre foi muito amiga, né? Sempre foi muito companheira, né? E para sair, vamos com a mãe, vamos comprar uma coisa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Então sempre a gente caminhou junto, né? E houve, né, essa liberdade. Mas o pai é muito importante. E aí, se você, né, é casada, se você tem a figura do marido dentro de casa, é muito importante que o seu marido esteja tendo um relacionamento saudável com a sua filha. Porque quem firma a identidade da filha é o pai. Ele firma essa identidade. E é interessante porque quando ela era adolescente, e o pai sempre foi muito, né, sempre foi muito assim ligado com ela, né, e a minha princesa e aquela coisa, né, minha filhinha. Mas quando ela era adolescente, já naquela fase que estava começando e que a gente estava vendo que daqui a pouco, né, o coraçãozinho estava se abrindo para um relacionamento que não era só o relacionamento de papai, mamãe e irmão, né? Então, meu marido sempre se preocupava em estar dizendo para ela: filha, você é muito preciosa, papai te ama, você é uma princesa. Em cada dia, né? Cada dia que era comemorado o Dia dos Namorados, ele trazia um presente para mim e ele trazia um presente para ela. Ou era flores, ou era chocolate, mas sempre tinha alguma coisa. Eram 2 presentes. A primeira vez que ele fez isso, que ele chegou em casa, eu falei: ué, 2 presentes? Por que 2? E ele falou: porque a Renata já está ficando mocinha. E a partir de agora, ela precisa saber que ela é muito amada. Ela não precisa sair de casa para procurar um namoradinho, para procurar um relacionamento por carência. O dia que ela tiver um relacionamento, vai ser porque ela ama. É aquilo que Deus trouxe para a vida dela. Não vai ser porque ela tá carente. Mas isso, né? Ele falava pra mim. Quando me entregava o presente, ele falava: você não precisa namorar para ganhar um presente, ou você não precisa namorar para ter carinho, porque aqui em casa você tem. E era assim o presente. Minha mãe ganhava uma cestona de chocolate, eu ganhava uma mini cesta. Sempre tinha um presentão e o meu presente. Sempre tinha. Mas tá certo, a ordem é essa. Primeiro a esposa, depois a filha. Essa é a ordem. Mas é muito legal isso, porque esses dias eu tava conversando com a minha cunhada, todo mundo conhece, e a gente tava falando: mas por que a gente vê tantas meninas se deixando enganar? Mas por que cai numa lábia dessa? Mas o que acontece? E é justamente porque a menina não teve um pai presente e não teve a identidade firmada. A gente às vezes ouve tanto a pessoa que não consegue nem chamar Deus de pai, não consegue fazer uma oração, não consegue ter um relacionamento com Deus, justamente pela falta da paternidade. Então, desde pequenininha tem que ser cuidado. Meu pai sempre me dizia: filha, te amo, princesa. E uma diferença do tratamento dele com o Davi, meu irmão, e do tratamento dele comigo.
Eu sempre fui mimada, eu sempre fui menininha, sempre recebi carinho. É diferente de formar um homem e formar uma mulher, né? Então o pai tem que ter esse papel também, né? De cuidar ali do coração da filha, segurar o coração da filha, né? Enquanto ela tá ali dentro de casa, cuidar, enfim, abraçar o coração da filha, e o do filho também, mas formando um homem e uma mulher, duas coisas diferentes. Sim. E aí a Renata até disse que alguém colocou alguma coisa ali sobre menino, né? E nós sempre amamos, né? Os dois amamos até hoje, né? Claro. Mas é muito diferente o você lidar com uma menina, e a Renata, desde quando ela estava na minha barriga, né? Desde quando eu estava grávida dela, que eu sempre cantava para ela um cântico antigo, né? Que eu conheço desde criança, né? Que é Sou uma Florzinha de Jesus, e eu cantava para ela. E quando ela nasceu, eu comecei a chamar ela de Flor, e até hoje, né? E interessante que tem algumas pessoas assim, né, de que quando a gente chegou aqui, né, que nem o tio David, né? O tio David me chama de Flor. Tio David chama de Flor, né? Mas porque desde pequenininha, né, era a Florzinha, Flor, vem cá, Flor. Então, o tratamento é diferente. Agora, eu nunca chamei o Davi, vem cá, Flor. Não, opa, é diferente. Amo. Cuidei, mas meninos, eles são diferentes. E a identidade dele vai ser firmada principalmente com você dentro de casa, ensinando esse menino a ser um homem. O menino não pode, às vezes o menino cai, escorrega ali, arranhou alguma, ai, vem cá, ai, meu bebezinho, ai, ô filhinho, o que foi? Oh, meu Deus, deixa eu cuidar. Não, menino, que isso, meu filho? Não, vem cá, vamos cuidar, machucou, vamos cuidar, tá bom. Mas olha, não foi nada. Levanta, vamos sair, vamos, né? Não, filho, tira poeira, não foi nada. Vem cá, mamãe dá um beijo e passa. Pronto, chega lá, dá um beijinho, pronto, filho, já passou. Agora levanta, vai brincar. Não pega aquele menino e fica ali, né, aconchegando, ai, meu bebezinho lindinho, oh, machucou a sua perninha, vem cá, minha lindezinha. Não, ele é tudo isso sim, mas menino precisa ser tratado como menino. Menino é diferente de menina. Então, infelizmente hoje a gente tem aí, né, muitos meninos que talvez, né, por, não sei, muito mimo ou porque não teve aí uma diferenciação, não sei exatamente o porquê, mas hoje tem muitos meninos que eles não têm uma identidade de menino formada. E eu acho que hoje a grande dificuldade é porque o que é pregado pela mídia, pela escola, até pelo Ministério da Educação, deixa ele escolher o que ele quer, deixa ele fazer, deixa ele usar a roupa que ele quer, deixa ele escolher a cor que ele quer. E na nossa época não era assim, né? Quando eu descobri que eu tava grávida de menino, de primeiro eu falei, meu Deus, é um menino, porque como eu fui criada dessa forma muito delicada, muito feminina, né, cheia de mimo, minha mãe me enfeitava dos pés à cabeça de criança. Então eu sempre andava de xuxinha, de bolsa, tinha nem nada pra colocar na bolsa, mas eu andava de bolsa, de sapato, de meia calça. Então pra mim, se eu engravidasse uma menina, o que eu ia ensinar? Eu ia fazer exatamente do jeito que ela fez comigo e ensinar a ser feminina, delicada. Quando eu descobri que eu estava grávida de um menino, eu falei, meu Deus, me ajuda, me capacita, porque agora eu vou ter que ser firme e falar, não, menino não fala igual eu falo assim, ai, minha casinha, né? Quem me conhece, quem convive comigo sabe que eu falo tudo no diminutivo.
a minha casinha, as minhas coisinhas. E com ele, não. Como que eu vou falar com meu filho? Lucas, é a sua casa, é a sua comida, né? É o seu pai. Tanto é que lá em casa, até nisso tem diferença. Eu falo assim, não sei o que, Davi, fala com o papai. E ele fala, Renata, fala com o pai. Até isso, né? Ele nunca falou assim, mamãe, é minha mãe. Tem a forma até de falar. Então ensina o seu filho a falar como homem, ensina pra ele. Não, azul é de menino e rosa é de menino. Não importa o que a mídia tá pregando. Não importa o que o Ministério da Educação tá te falando assim, você vai machucar. Ao contrário, a identidade do seu filho, o homem, vai ser machucada se você ensinar que ele pode tudo e qualquer coisa. É ao contrário, né? É ensinar realmente, isso é coisa de menino e isso é coisa de menina. Porque é assim que Deus nos fez, homem e mulher. Ontem a gente estava inclusive conversando que, por exemplo, a menina, né? Quantas vezes eu sentei, né, no chão do quarto quando a Rei era pequenininha, né, e a gente ia brincar de panelinha, né, e colocava ali que eu comprava aqueles joguinho com xicrinha, né, de plástico, aquelas coisinhas para brincar, colherinha. Então vamos fazer comidinha, vamos fazer chazinho, né, o chá da tarde. E eu sentava com ela para brincar de mamãe e filhinha, né, brincar de casinha. O Davi, ele sempre era o marido. Ele era sempre aquele, né? Quando ele queria participar. Normalmente ele estava subindo em pé de manga. Quando ele queria participar, eu também quero brincar, né? Um dia, às vezes de chuva, alguma coisa, quero brincar. Não, você é o marido, você é aquele que vai sair, que vai trabalhar e depois você vai chegar em casa. Não ali junto brincando de panelinha, de comidinha. Então ele catava o carrinho dele e ia ficar lá brincando de carrinho, tava trabalhando, tava lá mexendo, que ele amava aqueles carrinhos pequenininhos, né, que tinha, era da Hot Wheels. E ele ficava lá brincando nos carrinhos. Então quando ele queria participar da brincadeira, era como menino, nada como menina, né? Então eu quero deixar aí, né? A gente já está aí terminando, né, o nosso horário, mas eu queria deixar, né, com vocês, mães, e aí principalmente mães de meninas, né? Ganhe o coração da sua filha, né? Diga para ela que você quer ouvir o coração dela. Deixa ela falar para você que o menininho da escola é bonitinho, que eu não gosto daquela menina lá da escola, porque mãe, nossa, que professor chato, que professora chata. Deixa ela falar. Depois que ela falar tudo que está no coraçãozinho dela, aí você vai direcionar. Aí você vai falar, olha filha, é verdade, o professor ou a professora até pode ser um professor que não é muito agradável do jeito que você gostaria, mas ele é o seu professor, então você precisa estudar, você precisa aprender aquela matéria, canaliza tudo aquilo que a sua filha falou, aconselha, fala, mas ouça. Permita que ela fale com você, para que você possa chegar no coração dela. Porque eu digo que até hoje, né, a Renata fez 3 anos de casada, agora em março. E até hoje a gente tem assim uma conversa, né, antes dela casar. Antes dela casar, né, eu chamei ela, falou, mamãe quer falar umas coisas com você, porque ela ia casar. Então é muito interessante, porque quando a moça se guarda até o casamento, né, até o momento ali da cerimônia não pode nada, mas depois que casou, a hora que ela chegou no hotel, agora pode tudo. Meu Deus, dá um nó na cabeça da menina. Como que pode, né? Ontem eu não podia nada, mas agora hoje eu posso tudo. Então eu chamei ela, botei ela no carro, falei, Flor, vamos conversar.
mamãe tem umas coisas para falar para você com relação a casamento, com relação à sua lua de mel, das coisas que vão acontecer, aconselhando, falando, né, de coisas que ela deveria ter, do que ela deveria comprar, porque quando ela chegasse na lua de mel, ela não ia levar um susto e falar: ah, meu Deus, o que é isso? Então, quem iria conversar? Uma amiga? Lá de fora? É isso que a gente vê, né? Muitas pessoas vêm conversar e falar: mas eu não consigo falar isso com a minha mãe, eu não consigo. Ou a pessoa já tem tanta barreira que fala: eu vou ouvir o que a minha mãe tem para falar sobre isso, eu não vou escutar, minha mãe é ultrapassada, né? Minha mãe não, ela não vai saber o que me dizer. Então, se a sua filha tiver confiança em você e tiver você como a melhor amiga mesmo, aí ela vai conseguir até no dia do casamento, um dia antes do casamento, ouvir: ah, entendi, ok, beleza, vou colocar em prática, beleza, vai ser desse jeito. Com certeza, né? E a gente já até falou isso outras vezes, né? E algumas pessoas falam assim: não acredito que você falou isso para sua filha. Falei: ué, mas ela tinha que saber, porque às vezes na hora a pessoa leva um susto. Então, quem deveria falar? Eu deveria falar, né? Como mãe. Então, como mãe, converse com a sua filha. Talvez a sua filha não esteja aí prestes a casar. Ela ainda é uma menina, né? Ou é uma adolescente. Senta ela pertinho de você e fala: filha, vem cá, vamos conversar. Abre, fala. Quantas vezes eu falei de algumas coisas com ela? Filha, preciso conversar. E às vezes eu não posso falar com outra pessoa. Filha, mamãe quer falar uma coisa. E né? a gente vai crescendo, né? Vai aprendendo na vida adulta que as pessoas nos frustram, né? Que muitas vezes o ser humano acaba nos frustrando. Então você tem uma amiga ali e tal, ou você tem aquela pessoa que sempre conversa, de repente, poxa, não acredito, aí você é frustrado. Mas você que é mãe, como mãe, você não pode ser essa pessoa que frustra a sua filha ou que magoa o coração dela. Ao contrário, você tem que ser aquela que, quando ela se frustrar com as outras pessoas, ela tem que ir correndo e falar: poxa, aquela pessoa, aquela amiga me frustrou, mas a minha mãe vai me ouvir, né? A minha mãe vai conseguir me aconselhar, ela vai saber o que me falar. Isso que a pastora Denise colocou aí é muito importante. Não pode ter barreiras. Não pode ter barreira, não pode ter preconceito, né? Não, a cabeça da minha mãe é fechada, é quadrada, minha mãe não vai me ouvir. Não, abre, querida, abra a sua mente. Ouça sua filha. O mundo que nós vivemos, a minha adolescência, foi há anos atrás. Hoje as coisas são diferentes. Eu preciso ouvir, né, o que está acontecendo e ganhar o coração, né? Foi o que eu sempre procurei fazer com a Renata, né, como menina, né? E o Davi como menino, claro, sempre tratando como homem, formando um caráter, né, para ser um homem, mas sempre ele entendendo que dentro de casa sempre existe o melhor conselho. O melhor conselho sempre é de mãe, sempre é de pai. E claro que na infância a gente tinha comandos a serem seguidos, né? Como toda criança precisa de limites. Então a gente tinha, assim, na infância esse pulso mais firme, né? Quem cresceu com a gente sabe que minha mãe era sargentona, então pegava firme mesmo, né? A gente de criança andava muito na linha, não tinha essa de responder, não tinha essa de fazer escândalo em mercado, não tinha essa. Era um sermão antes de ir, e se acontecesse alguma coisa, quando voltasse, era outro tipo de conversa, né? Mas na adolescência não, mas pro final da adolescência e juventude, já não era mais imposição. Alguém escreveu que ia dar conselho e direção. Então, eu lembro quando eu fui conversar, o primeiro menino que chegou pra conversar comigo: eu gosto de você e tal. Eu: mãe, mas ele fez tal coisa e eu vi tal coisa e aconteceu assim, e agora?
Aí eu lembro que muitas vezes, né, minha mãe me respondeu isso, né, durante o período que a gente estava conversando, e ela me falava: Deus está te mostrando quem é Ele, Deus está te mostrando quem é Ele, você que vai decidir se é isso que você quer para sua vida ou não. Então, a partir da juventude, né, o seu filho já está entrando na fase adulta, onde ele tem que tomar as decisões, não é mais uma imposição, né, não é mais aquela coisa de sargentona que ela tinha de criança, já é um conselho realmente dizendo: minha filha, na minha época era assim, se fosse eu faria isso. O que está na Bíblia é isso, isso, isso. Quem vai decidir é você. As consequências disso também virão sobre você. Então, a partir da juventude do seu filho, da sua filha, não é mais uma imposição, né? Mas sim uma direção, né? E até chegar nessa fase, a gente ensina. Aí você direciona, você fala, você ensina para a criança o que está certo e o que está errado. Porque a criança não sabe, ela tem um HD vazio quando nasce, né? Então você que vai ensinar, isso está certo, isso está errado. Mas chega um ponto em que ele precisa decidir, ela precisa decidir e assumir as consequências da escolha que fez. Então, escolheu certo, consequências ruins. Então, quando a gente caminha, né, vai chegar um ponto, né, que a gente é assim, né, como a plantação. A gente prepara a terra, a gente põe a semente, a gente rega, mas vai chegar um ponto, né, que aquela planta vai crescer, vai florescer e depois a gente vai colher os frutos. Uma pessoa perguntou assim: qual a idade? Ó, pra mim, assim, na infância, eu não sou mãe, quer dizer, agora eu sou mãe, mas ele não nasceu ainda. Mas na infância, o nosso caráter tá sendo formado, é aí que a gente vai aprender. Eu lembro que se eu chegasse em casa com um lápis ou uma borracha que não era minha, a minha mãe me fazia ir lá, pedir perdão, devolver. Ah, não, mas eu peguei emprestado. Ela falava: não importa se é emprestado, não importa se a pessoa sabe. O que é seu, o que é dos outros é dos outros. Então, eu creio, né, que essa firmeza até um bom pedaço da adolescência, porque o adolescente, por mais que ele se acha adulto, ainda não é. O adolescente ainda precisa de limites, ele ainda precisa que a mãe fale, né? Sim. Não. Eu chorava na minha adolescência, falava: mãe, você não confia em mim, você não me deixa sair, porque ela não deixava eu sair com as meninas que não eram da igreja, porque ela não queria que eu fosse influenciada ou que eu começasse a descobrir caminhos que não eram para descobrir com 13 anos, com 12 anos, né? Então eu fui muito guardada nesse sentido, eu não entendia. E hoje eu entendo que na minha adolescência, até os meus 14 anos, eu não tinha como decidir o que era bom para mim. Então eu hoje valorizo muito isso, essa regra até a minha adolescência. A partir daí, depois que você se forma no ensino médio, né, uns 16, 17 anos, eu acho que aí a conversa tem que ser diferente. Porque aí realmente seu filho está entrando na fase da juventude e é uma fase diferente da adolescência, onde ele já vai escolher a profissão, a faculdade, onde ele tem que tomar decisões por ele mesmo. Eu creio que a partir daí, né, que tenha que mudar da regra para o conselho, né? Sim. Mas quando a gente vem plantando isso, né? Quando a gente vem plantando isso, fica mais fácil. Agora, como a Renata falou, né, que eu sou meio sargentona, assim, meio inteira, mas em casa nós tínhamos sempre um padrão. Olha, você está aqui em casa, você ainda depende de nós. Você está debaixo do nosso teto, você está comendo da nossa comida, você ainda é dependente de nós, você está aqui dentro. Então, enquanto você está aqui dentro, as regras são as nossas regras. Agora, a partir do momento em que você governar a sua vida e você estiver, né, caminhando aí com suas próprias pernas,
Se você tomar outros rumos, aí as consequências serão suas. Mas, enquanto você estiver aqui dentro da nossa casa, debaixo do nosso domínio, aí a coisa é diferente. Mas, meninas, assunto não falta. Argumento também não. A gente marca mais uma. Ó, vamos marcar outra, porque a Bruninha já perguntou o que vocês acham da falta de palmadas. Ah, vamos, isso fica pra próxima, gente. Isso fica pra próxima, tá bom? Vamos guardar aí, porque a gente vai ter uma outra para poder falar sobre disciplina, enfim. Aí a gente deixa aí o canal aberto para vocês perguntarem. A gente faz no nosso Instagram uma caixinha de perguntas, ó, já tem mais uma. Você fala que sua mãe é sargentona e seu pai como é? Ih, minha filha, uma manteiga derretida. Depende. A cara feia lá em casa é do pai, mas a brava sou eu. Depende, mas a gente deixa pra próxima. Isso, a gente quer orar com vocês, tá bom? E aí a gente volta a falar desse assunto. Acho que foi bem legal, né? Temos bastante gente aí nos assistindo e vamos falar sobre esse assunto depois, tá ok? Então, Rê, você ora pra gente? Não? Amém. Senhor, nós te agradecemos por esse tempo, te agradecemos, Pai, porque o Senhor pode nos ensinar sempre, não importa a nossa idade, não importa o tempo, não importa se já somos casados, solteiros, mas o Senhor pode nos ensinar e nós somos gratos por isso, Senhor Jesus. Nos ajuda todos os dias a sermos mais parecidos com o Senhor, nos ajuda como mulheres a sermos mães, esposas, segundo o seu coração, que andam, Senhor Jesus, segundo os seus princípios, os seus valores, nos ajuda a passar para as outras pessoas, para os nossos filhos, aquilo que o Senhor nos ensinou. Nós queremos ser mulheres cheias de sabedoria, cheias de discernimento. Queremos agradar o seu coração todos os dias, Pai. Nós te amamos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. E ó, meninas, sem ser essa que nós vamos fazer, né? Vamos fazer a 2. Tem uma outra que eu já combinei, né? Com a Jamila, que vai ser para falar de relacionamento sogra e nora. Então, ó, fiquem ligadas aí que eu vou fazer uma com a Jamila para falar sogra e nora, porque não é só relacionamento mãe e filha, né? Tem muita gente aí que tem nora e às vezes, né, dá uns, né? Então, vamos acertar isso aí, vamos conversar e eu vou estar junto com a Jamila, tá bom? Ó, um beijo. Um beijo. Muito obrigada, Deus abençoe e até a nossa próxima. Tchau, tchau.